Bom dia, pessoal. Seja bem-vindo a mais um M3 Cast. E hoje nós temos um convidado especial, que é o Diego Torlini. Ele é especialista aí em internet. Ele vem trazendo as suas mentorias aí para você que está saindo aí do mundo offline e indo para o mundo digital. Ele também contribui muito. Seja bem-vindo, Diego. Muito obrigado, Léo. É um prazer estar aqui, uma satisfação gigantesca estar aqui compartilhando conhecimento, aprendizagem aqui junto com você. Beleza. Eu e o Diego, só para vocês entenderem, nós conhecemos num curso de comunicação em São Paulo. Sem querer, nós sentamos juntos aí numa mesa do restaurante e acabamos conversando, entendendo ali sobre metodologias, processos, liderança e acabamos nos tornando amigos. E isso a gente está trazendo para cá, para esse podcast, para a gente ter um bate-papo aí sobre o que ele fez na maratona, em poucos dias, o que ele conseguiu de resultado, e a gente vai trazer também um pouquinho da evolução do dia a dia como disciplina numa arte marcial como o Muay Thai, que recente eu também subi de faixa, e trazendo isso aí para nossas áreas de negócios, lideranças e pessoas. Vamos lá, Diegão? Primeira pergunta, como que foi essa ideia de entrar numa maratona? Cara, foi uma loucura. Primeira coisa, né, assim, eu estava sedentário esse ano, eu tinha mudado de casa, então eu estava sedentário, estava sem praticar nenhum tipo de atividade física, por mais que eu era um cara constante, né, com treino também de Krav Maga, que é uma outra arte marcial, musculação, mas esse ano especificamente eu estava sedentário, né, eu estava aí há uns 2 meses, assim, sedentário, sem fazer nada, não conseguia ir treinar porque tinha mudado de casa e tal. E a gente começou um desafio, né? Nesse desafio de 40 dias, né? Que era um desafio de ficar por 40 dias acordando 4h30, tinha que percorrer todos os dias 5 quilômetros, né? Tinha leitura de livro, devocional, tomar decisões difíceis, e todo dia, então, a gente começava a fazer os 5 quilômetros, né? Às vezes eu fazia caminhada, às vezes corrida, e intercalando, né? E nisso, estávamos pensando, né? É um grupo, né? Várias pessoas. Foi juntando mais pessoas ao longo do caminho ali, né? Várias pessoas. E nesse processo todo, né, que eu estava também o Adriano Stefano com a gente ali, né? Ele que foi o que teve a ideia inicial do projeto ali. E nesse caminho, estávamos pensando em fazer uma meia maratona, que são 21 quilômetros. Só que aquele negócio, né? Cuidado com quem você anda, né? Porque a sua vida pode mudar radicalmente. Sim. E teve uma vez que estávamos treinando ali nesse desafio de 40 dias, que veio um cara chamado Warley Andrade, que é um Ironman, um ultramaratonista, já correu mais de 100 quilômetros em uma única prova, um Ironman também, para quem não sabe, né, 42 quilômetros correndo, 3,9 de natação e 180 de bike. Então, foi correr com a gente esse cara. Ele falou, a gente conversou, vamos fazer uma meia maratona. Aí ele falou assim, e na minha cabeça, eu nunca tinha corrido mais do que 10 quilômetros. Sim. Eu tinha corrido 10 quilômetros em 2024. E corri assim, morri na prova, porque tava assim, cheguei passando mal de fato, né? Então, eu não corria. Eu me inscrevia para a prova de 5 quilômetros, treinava, não treinava na verdade, corria sem treinar e me acabava na prova. Sentia dores depois. Sentia dor depois, durante também era muito desconfortável, era só isso que eu fazia. E esse cara veio e falou isso. Ele falou o seguinte, meia maratona é pouco para vocês têm que fazer uma maratona. Desafiou vocês a gente. Aumentar o nível ali, né? Ali a gente já sentiu aquela pressão, né? E nesse período, desse percurso todo, né? Um foi colocando motivação no outro. Depois da corrida, né? A gente se reuniu e um falava com o outro. Olha, se você for, eu vou. Se você for fazer, eu faço. Aí a gente decidiu, vamos fazer, então vamos fazer. Aí foi, peguei o Instagram, peguei a history, gravei falando, olha, eu vou fazer a maratona. E comprei também, inclusive, me comprometi, peguei o telefone, gravei a history, postei, me comprometi, né, falei que ia fazer, e quando foi à tarde, eu estava arrependido. Eu pensei, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Que loucura que foi essa, Que loucura né? é essa? 42 quilômetros, não estou correndo mal 5 quilômetros, como é que eu vou correr 42? Só que eu já tinha me comprometido, já tinha postado, tinha dado a minha palavra, e além disso eu tinha comprado também, mas o pior de tudo foi ter falado que eu ia fazer, então não tinha como voltar atrás mais. Sim. Falei, cara, agora tem que fazer. Né? Então foi nessa loucura que surgiu essa decisão. Então, dessa corrida que até então era 5 quilômetros, Sim. de repente virou 42. Você subiu a régua e junto disso vocês montaram uma equipe
que ela acabou motivando um ao outro para chegar nessa reta final. E aí a pergunta vem, isso aconteceu em quanto tempo? Em 80 dias. 80 dias. Você saiu, então, de 5 km para 42 em 80 dias. Em 80 dias, cara. Por que eu tô perguntando isso? Porque a gente sabe que para fazer uma maratona exige um preparo não só físico, mas também mental para isso. E os maratonistas normalmente gastam 2 anos aí para se preparar. Como que você lidou com isso? Principalmente na questão física, que é o que você já falou, mas deve ter vários desafios que você sentiu ao longo desses 80 dias, mas o mental, porque o mental que vem e fala assim, ó, você vai atingir aquilo ou não. Como que foi? Primeiro vamos falar assim da parte, vamos separar na parte física, e depois a gente entra na parte mental, principalmente nesse propósito, nesse objetivo que você traçou e conseguiu atingir. Tá aí a medalha falando sobre isso, o resultado, aqui, né? Mas vamos falar sobre o processo, que é muito interessante isso, porque às vezes a gente olha só o resultado e não olha quão desafiador foi o processo para você chegar e colher aquele fruto. Claro. Vamos lá. Ótimo. Quando eu decidi que ia fazer, eu falei, cara, não tem jeito. Eu estou arrependido, mas agora eu tenho que fazer. Eu tenho que encontrar uma solução para isso. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi o seguinte: eu nunca consegui desenvolver na corrida por causa de um fator. Sempre quando eu começava a correr, eu sentia dor no joelho e eu tinha que parar. Aí eu pausava. Então eu nunca evolui na corrida. Eu nunca passei dos 5 km, né? Cheguei a fazer 10, mas foi sem treino. Então eu nunca conseguia treinar. Então o primeiro fator que eu tinha que resolver era a dor no joelho. Primeira decisão que eu tomei, então, eu não posso parar no problema. Eu tenho que resolver ele. Então é o seguinte, primeira aprendizagem que eu tive, né, aprendizado que eu tive foi, eu não posso parar no problema, eu tenho que resolver. Como eu vou achar uma solução ali para ultrapassar essa barreira? Exatamente. Como que eu vou ultrapassar isso? Eu me lembrei de uma outra coisa, que a França, tem um Tour de France, que é um campeonato de ciclismo, um dos mais famosos do mundo, é um dos mais disputados do mundo, e tinha uma equipe que ela era muito ruim no ciclismo. Ela é tão ruim que as marcas proibiu essa equipe de comprar os seus produtos, para não ver a imagem deles associado a esses atletas que eram muito ruins. Até que veio um treinador, que esse treinador, o que ele fez? Ele usou uma estratégia que é a agregação de ganhos marginais, que ele separou todos os componentes que poderia melhorar a performance deles, como, por exemplo, sono, treino. Eles mudaram, por exemplo, até o interior do caminhão pintou de branco, para se tivesse uma poeira, um cisco ali, eles iam conseguir identificar e limpar. Poderia interferir na performance da bike. Então, ele mudou vários fatores, desde sono, condicionamento físico dos atletas, alimentação, tudo. Por exemplo, em momentos de campeonato, eles eram proibidos de cumprimentar, pegar na mão de pessoas desconhecidas, porque poderia passar para eles alguma infecção, algum vírus, né? E pegar alguma coisa ali. E eles foram instruídos como lavar a mão da forma correta. Até isso eles receberam, né? E sabendo disso, eu falei, ok, vou usar isso. Então eu peguei todos os fatores que me fazia ter uma performance boa, que me faria ser um maratonista, de fato, e isolei esses problemas, como dor no joelho, essas coisas. Comecei assim, eu emergi mesmo, me tornei vamos dizer, em curto espaço de tempo, eu criei uma imersão muito forte sobre corrida. Então assim, eu estudava o tempo todo sobre corrida para entender o que é esse universo, né? E foi descobrir que essa dor no joelho poderia ser causado por uma coisa. Eu descobri que existem 3 tipos de pisada, que é a supinada, neutra e a pronada. Então, para isso, tem tênis específicos. Então, eu fui numa loja específica. Essa loja me fez um teste na esteira e me indicou um tênis específico. Comprei esse tênis. E a dor no joelho desapareceu. Ou seja, o problema era o tênis errado, que eu não sabia. Entendi. Então, mas por que eu cheguei até essa conclusão? Porque eu comecei a desmembrar vários fatores e comecei a melhorar um por um. Então descobri que a dor no joelho poderia ser causado pela pisada e pelo tênis errado. Aí descobri isso. Então os outros fatores, aí eu tive que descobrir em quanto tempo que eu tenho para fazer a prova. Aí eu calculei. Como é que eu faço para melhorar isso aqui? Então eu fui... vários fatores eu fui melhorando, fui aperfeiçoando, né? Procurei uma boa assessoria de corrida também, né? Porque ninguém faz nada sozinho, né? Isso é muito importante, você ter mentores na vida, porque mentores, eles já percorreram um caminho que você não trilhou, né? Ele faz você atingir o resultado mais rápido, porque eles já te passam os desafios que você já teve, as dores, então ele acelera esse processo, né? Isso.
Então, procurei mentores, isso foi muito importante, né? O Rodrigo, a endorfina, então foi muito importante para esse processo meu de me desenvolver. E tive que lidar muito forte também com dor na canela, que é a famosa canelite, para quem corre sabe disso. Então, desde o primeiro dia que eu comecei a treinar a corrida até praticamente o fim da maratona, né? Até eu senti essas dores. Era tão forte que teve um momento que durante esses 80 dias, então nem foi nem 80 dias, porque foram aí 62. Porque nesse caminho, nesse processo de 80 dias, eu tive que ficar parado por 18 dias. Porque era muito forte as dores que eu sentia. Podia evoluir para uma lesão, né? Sim. Uma fratura por estresse, algo do tipo. Eu tive que parar por 18 dias. Então, tive esse desafio. Então, eu voltei, perdi condicionamento físico, né? Mas eu falava assim, eu estava tão determinado a fazer essa maratona, que eu falei, eu posso não treinar mais, que eu vou fazer, que eu vou correr mesmo sem treinar. Porque um outro aprendizado que eu tive muito forte, cara, foi o seguinte. Muitas pessoas, né, falam da ambição. E a ambição ela é um fator essencial para o sucesso, para o crescimento, em qualquer área da sua vida. E ambição eu chamo de desejo. Né? Você tem que desejar. Quanto mais você desejar algo, quanto mais for forte o seu desejo, um desejo ardente, mais é provável que você consiga. E eu, através da experiência, né, da vivência, eu percebi uma coisa. O Diego que começou a treinar para a maratona era um cara que duvidava se ia conseguir fazer a maratona, né? Se ia conseguir chegar lá. Só que nesse caminho todo, eu percebi o seguinte, que a minha vontade de me tornar um maratonista, ela foi crescendo dia após dia, foi ficando cada vez mais forte. E eu descobri o motivo. Por que ficou mais forte esse desejo? Por que eu não aceitava a derrota, eu não aceitava desistir, eu não aceitava mesmo com dor não fazer? Por causa de uma coisa, porque eu fui me comprometendo dia após dia. Eu pensei o seguinte, eu não preciso acreditar. Eu só preciso me comprometer. Sim. Eu só preciso estar lá todo dia para fazer o que tem que ser feito. Então, o meu comprometimento, o que eu fiz? Né? O meu progresso, porque eu corri 5, depois eu corri 8 quilômetros, corri 12, corri 18, corri 21, corri 24. Então, eu fui progredindo e fui investindo o quê? Dinheiro, né? Equipamentos, tênis, relógio, tempo, investindo, passando por cima das dores. Sim. Então, o meu comprometimento aumentou a minha ambição, que é o meu desejo de vencer e vencer a maratona, e de concluir a maratona. Então, é um outro aprendizado que eu tiro, que é o seguinte, a sua ambição, ela vai ser proporcional ao seu comprometimento. Quanto mais você se compromete com uma coisa que você quer, é mais provável que o seu desejo por aquilo aumente. Então, você começa a não aceitar a derrota mais. Agora, se você não se compromete, não tá nem aí, você já tanto faz. Agora, se você se compromete por qualquer coisa que você quer na vida, muito maior vai ficar a sua ambição e a sua vontade de vencer, e você não vai aceitar a derrota. Então, o seu comprometimento está muito ligado ao quão grande a sua ambição vai se tornar. Muito, muito bom. E quando a gente pega para você que é líder ou empresário ou quer se tornar líder, o que o Diego fez, ele pegou uma meta grande, ambiciosa, um desafio, que a gente vive de desafios, a gente tem que evoluir em cima de desafios, quebrou ela em pequenas demandas, vamos falar, pequenas tarefas ali, e dividiu. Foi quando você falou ali que você olhou o cenário e falou, ó, eu tenho que olhar um tênis, eu tenho que olhar um mentor. Sim. Então, é importante a gente dividir as nossas metas. Quando a gente pega uma meta anual, a gente divide ela, não coloca ela só como atingível em dezembro. Você coloca ali, janeiro, o que você vai fazer? Fevereiro, assim como uma meta de venda, por exemplo. Você tem um número para atingir de vendas em janeiro, em fevereiro, em março. E principal sobre isso não é só definir o planejamento, é executar, ter uma mentoria para você chegar aonde você tinha desenhado. Mas junto disso, eu vejo principalmente na área corporativa, é você ter o monitoramento daquilo que você estava fazendo. Sim. Então você começou 5 km, depois você foi aumentando para 10, depois você foi 15, 20, até chegou 30, praticamente um dos últimos treinos pelo que eu acompanhei, e depois 42. Então nada que a gente for fazer acontece de repente, você tem um processo. Assim como as pessoas às vezes querem emagrecer. Então elas querem perder 10 quilos, mas você não perde 10 quilos em 2 meses. Você não ganhou aquilo também em 6 meses, você ganhou às vezes 2 anos, 3 anos. Então quando você pega e quer perder peso, você tem que ter um nutricionista, então você tem um time por trás, você tem uma equipe, você tem uma pessoa que vai te orientar, seja um treinador ali, no caso da luta, que nós vamos falar daqui a pouco, ou realmente na academia, um personal para atingir aquele resultado. Muito bom, Diego. Eu vou falar um pouquinho do desafio também do Muay Thai.
já estou dando um exemplo aqui, que é uma escada. Aqui são as cores que eu fui evoluindo aí também, junto com o Diegão, igual ele fez essa maratona, nós dividimos em fase. Aqui, a cada ano que passa, é uma nova faixa. Então, eu comecei na laranja, antes disso, né, tinha a branca, fui para a laranja, primeiro exame, segundo exame, terceiro exame, e tá para chegar aqui a quarta faixa, que é a verde, num objetivo maior, que é chegar na preta. Mas você não chega na preta de um dia para o outro. E não chega no dia do exame, de repente. Sim. Você tem o processo, igual você fez, correndo aí os 80 dias, aumentando o seu nível. O mestre, por exemplo, ele não escolhe quem vai fazer o exame só porque gostou de você. Ele vê os seus treinos, vê o seu condicionamento físico, e junto disso nós vamos falar do mental, daqui a pouco você vai falar a questão mental, como que foi Sim. sobre isso, e a questão do resultado. Se você tem a disciplina e está no treino todo dia, assim como no mundo corporativo, para você atingir as metas, você precisa ter aquela constância, senão você não atinge. E a questão que eu vou te perguntar agora, Diegão, físico, você sentiu dores, parou aí praticamente 17, 18 dias, e como que você pensou nisso, perto mesmo da corrida? Como que foi isso na sua mente, já com aquelas dores, Sim. treinando menos, e fala assim, e agora, como que vai ser? E já aproveitando a pergunta, como que foi no dia? Ótimo. Porque assim, uma coisa é a teoria, outra é realmente treino e jogo, né? Não, com certeza. Uma coisa, antes de chegar nisso, foi muito importante para mim os primeiros 40 dias. Foi quando a gente começou o desafio de 40 dias, né? Então, o primeiro dia foi 5 quilômetros e eu não estava correndo, como eu falei. Então, em 40 dias, no último dia, eu corri 24 quilômetros. Após 40 dias, corri 24 quilômetros. Eu fui progredindo. Sua evolução. Evoluindo. Né? E o que mais motiva o ser humano é o progresso. Sim. É o progresso. A coisa que mais motiva é você ver progresso. Você não tem que focar no resultado, mas foca no progresso diário. E você vai ficar uma máquina de produzir, de motivação, se você focar no progresso. E quando chegou nesses 40 dias finais, eu corri 24 quilômetros sem parar. Quando eu olhei para minha foto, eu me via de uma forma diferente. A minha autoimagem mudou. Eu vi que eu era uma outra pessoa. Naquele momento eu pensei assim, o que é impossível para mim? O que é impossível? Se no passado eu pensava que era impossível eu correr 5 quilômetros, antes eu pensava que era impossível. Agora eu corri 24 quilômetros. O que é impossível para mim? Eu percebi uma coisa. Quando eu comecei, eu achava que era impossível, né? Que eu não conseguiria correr uma maratona, que eu não conseguia correr 24 quilômetros também. Mas eu percebi nesse momento que é o seguinte, algumas coisas na vida podem demorar 10 anos, pode demorar 5, pode demorar 2 anos, ou pode demorar 40 dias, 80 dias, vai depender da intensidade que você coloca. Então da energia, eu percebi o seguinte, decidir é mais importante que acreditar. Decida aquilo que você quer e esteja lá todos os dias para fazer o que tem que ser feito. Assim você vai chegar onde você quer chegar na vida. Então isso foi muito forte para mim. E lidar com essas dores, né? Eu tinha, como você perguntou, eu lidei com muitas dores ao longo do desafio todo, principalmente na canela. Só que uma semana antes, comecei a sentir dor no joelho, que eu não tinha mais, desde quando eu troquei de tênis, eu comecei a sentir uma dor no joelho. E a canela também estava sentindo, antes era só em uma canela, começou a ir para outra canela, para a canela direita também, né? Canelite. E eu lembro que eu pensei assim, olha, eu tenho certeza que eu vou ter alguma lesão, alguma fratura durante a maratona. Agora eu tô com dor no joelho, tô com dor na canela, só que o seguinte, eu ancorei tão forte que eu ia chegar, que eu estava disposto a pagar o preço que fosse necessário. Se eu sentisse a pior dor que eu já senti na minha vida, mesmo assim eu não iria parar. Eu ia continuar até o final. Eu percebo o seguinte, sabe, Léo? Algumas pessoas, ou a maioria das pessoas, assim como algumas pessoas chegaram em mim e falaram, cara, você é doido de correr com canelite, você é doido de fazer maratona com canelite. Mas eu percebi o seguinte, a maioria das pessoas, elas desistem muito fácil daquilo que elas querem. Sim. Elas param muito fácil na dor. Né? E não é só dor física, que é só um exemplo. Na dor mental, na dificuldade, na desistência. Elas param, elas desistem muito fácil daquilo que elas querem. Tudo que você quiser na sua vida, você vai ter que pagar um preço. E é como uma balança, né? Tem os prós, aquilo que você vai ganhar e aquilo que você vai perder. Sim. Você tem que colocar na balança o que você está disposto a perder. Porque não tem como ganhar algo em troco de nada. Para você ganhar alguma coisa, você vai ter que necessariamente perder alguma outra coisa. Eu falei, cara, o que pode acontecer? Eu posso ficar muito tempo aí parado, dificuldade de andar, né? Mas você está disposto, Diego? Eu falei, eu estou disposto. Eu estou disposto a pagar esse preço e me tornar um maratonista. Então eu tinha uma convicção disso. E algumas pessoas falaram comigo assim também, cara, é loucura
fazer aquilo que você não sabe se dar conta. E eu falo o seguinte, eu falo o contrário. Loucura é fazer aquilo que você só sabe que dá conta. Só fazer aquilo que você tem certeza que dá conta. Isso que é loucura. Porque se você for uma pessoa que só faz aquilo que você sabe que dá conta, você vai estar sempre vivendo dentro do seu limite. De uma bolha ali. De uma bolha. Da zona de conforto, vamos dizer assim. E nunca vai expandir para o seu próximo nível. Sim. O desafio da vida é você se colocar em situações que você acredita que você não pode, que você não é capaz, que você não vai conseguir. Porque uma frase que eu gosto muito é: pessoas comuns, elas conhecem seus limites. Pessoas extraordinárias o desconhecem, porque elas estão sempre testando esses limites. Então, a vida é sobre isso, né? A maratona, para mim, foi um teste mental para me expandir para um próximo nível. Eu sabia disso. E eu usei a corrida como essa ferramenta para expandir minha cabeça, minha forma de pensar. Então, foi justamente isso. Falei, cara, eu fui para uma maratona sabendo que eu poderia sofrer alguma fratura, alguma lesão, mas eu estava disposto a sentir a pior dor que eu pudesse sentir, mas eu não iria parar. Eu ia chegar até o fim. E isso fez a minha mentalidade ir para um outro nível. E quando eu observo pessoas que falavam assim, não faz, não vai, é perigoso, e há outras pessoas que, mesmo sem experiência ou com experiência, falavam, cara, vai, eu acredito em você, você consegue, eu observei o seguinte: as pessoas mais cautelosas são as que têm menos resultado na vida. Sim. As pessoas que querem segurança. Não vai, você não sabe se dá conta, você não sabe se consegue, tá com dor, não vai. Agora, as pessoas que eu vi que mais têm resultado eram as que me incentivavam. Vai, cara, você consegue, faça o que você acha que você não consegue, faz o que você acha que não dá conta, vai lá. Essas pessoas em níveis não só financeiro, mas em outras áreas da vida, eram as pessoas que eu mais admiro, que eu mais vi resultado. Então, ou seja, a cautela delas na corrida reflete a vida delas. Então, eu comecei a fazer essa comparação e observar as pessoas dessa forma. Então, uma frase que eu gosto muito também é: você não busca a perfeição, você busca a excelência. Sim. Então, a cada novo dia da corrida, você estava se tornando mais excelente do que o dia anterior. Que eles falam também, 1% melhor a cada dia. Sim. No final do ano, você evoluiu quantos por cento? Se você não olha nessa ótica, você acaba ficando parado. Então, a gente tem dois cenários, trazendo até para o mundo corporativo. Tem pessoas ali que vão só reclamar e ficarem onde estão sempre, e tem pessoas que vão ultrapassar os objetivos, o overachievement, que a gente chama, atingir os objetivos além das expectativas, para poder avançar naquilo que ela foi predisposta a estar ali, a avançar mesmo no dia a dia dela, né? Sim. E vamos falar um pouquinho aí sobre pressão. Mas antes de entrar em pressão, a gente pega um cenário, igual você falou, uma pessoa que realmente ela criticou, como ela foi pós-corrida com você. Sim. E a pessoa que ela pode ter te criticado, mas ela pegou aquilo ali e tá levando para a vida e tá evoluindo. Porque a gente tem dois tipos de pessoas e vão trazer, antes do item pressão, vamos pegar aí no mundo corporativo, na Revolução Industrial. Sim. O pessoal que reclamava que os robôs iam tomar conta da atividade deles, saíram do mercado. O pessoal que falou, como eu aprendo a dar uma manutenção nesse robô? Como que eu vou instruir e ensinar outras pessoas? Essa pessoa está no mercado. Hoje nós estamos chegando no mundo de IA, inteligência artificial. Então, é um mundo que também tem gente reclamando que vai perder o emprego por conta da inteligência artificial, tem gente aprendendo a inteligência artificial até para aplicar aquilo no dia a dia dela e ensinar outras pessoas. Então, a mesma coisa eu vejo na corrida foi aqueles que reclamaram e que não vão fazer nada, e aqueles que realmente pode estar até reclamado ou desejaram o melhor para você e aprenderam com aquilo e vão sair mais fortes no outro lado com o ensinamento seu, que em 80 dias você fez uma maratona, e tem gente que às vezes fica 2, 3, 5 anos e não faz, porque acha que não está pronto. Cara, exatamente. Teve pessoas aí, né, muitas pessoas que criticaram, falavam que eu não deveria fazer, né, que era perigoso, não era para fazer, mas quando me viram chegar, né, viram ali na history, essas pessoas, eu vi que elas viram, né, mas não curtiram, não falaram nada, né, tudo bem, né, cada um é de uma forma, né, mas não veio com parabéns, nada do tipo, mas só veio com palavra para desencorajar, desincentivar, mas quando conseguiram, falou, opa, você conseguiu, parabéns, cara, né, não falou nada, tudo bem com isso, mas teve pessoas que me criticaram, né, amigos que me criticaram,
no dia que eu postei que ia fazer, mas é interessante que essa pessoa ela teve o coração ensinável, depois ela me perguntou, Isso é cara, importantíssimo. é demais. Ela me perguntou, o que te motiva? Por que você tá indo fazer isso? Eu falei, cara, eu estou indo porque eu quero conhecer uma versão minha que eu não conheço. Eu quero eliminar a fraqueza que tá dentro de mim, a insegurança, o medo, né, a procrastinação. Eu quero conhecer um Diego que eu não conheço ainda. Eu quero aflorar, conhecer esse monstro que tem aqui dentro, cara. Disposto a fazer o que for necessário pra ter resultado, pra romper. Eu quero conhecer esse Diego, né? Esse lado, assim, mais, vamos dizer, primitivo que existe aqui dentro de cada um de nós, né? Que o conforto pode muitas vezes matar esse lado. E essa pessoa depois, ela, antes da maratona, ela já é um maratonista. E ele me ligou e falou o seguinte, cara, você me incentivou, né? Você me inspirou. Eu vou fazer outra maratona agora, né? O que não é recomendado, fazer uma em cima da outra. Ele fez outra depois. E depois disso falou, cara, eu vou fazer todos, ano que vem, todo mês, eu vou fazer uma maratona. E nisso ali eu fiquei, cara, realmente muito impressionado com isso, porque é uma pessoa que está no nível acima do meu, né, de ser corredor já e Já correr correu há muito maratona, tempo, né, né? assim, e mesmo assim ele aprendeu comigo, eu inspirei essa pessoa que tá no nível acima. Então essa questão, né, até mesmo de você ensinar alguém, né, às vezes você, o pouco que você sabe, você acha que é pouco, mas tem pessoas que se inspiram em você e que tá disposta a aprender com você. Isso é muito forte, como esse amigo aprendeu. Então eu achei louvável, me incentivou depois, me encorajou ali. Então assim, eu fiquei muito feliz com isso, nessa mudança de perspectiva que ele teve, Sim. né? Mas também, se eu paro, isso não surtiria efeito na cabeça dele, né? Ele Com viu a certeza. constância e falou, cara, que legal isso que você fez. Então inspirou algo dentro dele pra ele mudar, né? Então, assim como tem pessoas que só criticaram, não fizeram nada, tem pessoas que criticaram, né? Mas Tiraram a lição. tirou a lição, aprendeu com isso e de fato teve uma mudança na vida e a mentalidade. E foi incrível ver isso, sabe? Foi extraordinário ver isso, né? E não só isso, mas tantas pessoas que mandaram mensagem, cara, você tem uma mentalidade de outro nível, você me inspirou, eu vou pra academia agora porque eu vi você indo, cara, porque eu vi você correndo. Tem uma pessoa que me falou, eu tô com dor de cabeça aqui, mas eu lembrei de você, cara, eu vou ir treinar mesmo com dor de cabeça, não vou dar desculpa, porque você não deu desculpa, você fez o que tinha que ser feito. Então, cara, eu recebi inúmeras mensagens, e isso aí também foi extraordinário, porque não foi só por mim, né, e eu lembrava de cada uma dessas pessoas na maratona. Cara, eu li vários depoimentos que eu recebi, eu li antes pra ancorar em mim, cara, não é só por mim, tem várias pessoas que precisam que eu chegue lá, cara, que Exatamente. precisam, porque, e muitas falaram comigo, se você conseguiu fazer uma maratona, eu também consigo, eu também posso. Cara, é a terra fértil, né? É aquele, se uma semente cai numa terra fértil, ela vai germinar. Com certeza. Mas tem terras que não são e não vai, tá tudo bem, mas nosso papel é continuar semeando, cara. Né? E muita gente às vezes fala assim, não, estão só criticando. Pelo que eu entendi, e eu acho que isso serve para a vida, né, para quem está Sim. assistindo e para a gente ensinar também no Claro. nosso dia a dia, você pegou as críticas e usou isso como combustível Sim. para você chegar. Sim. Provavelmente durante a prova vinha na cabeça, você não vai conseguir. Aí você fala, não, eu vou sim. Isso aqui eu tenho que vencer primeiro por você e depois, porque aí vem o segundo time, vamos dizer assim, né? A segunda galera ali que você inspirou, que você está motivando. Sim. E quantas pessoas às vezes poderia ter uma doença, uma lesão, alguma coisa porque não faz exercício e deve ter começado agora Sim. pelo seu exemplo. Isso, vamos pegar um exemplo muito forte de um livro, Nada Pode Me Ferir. Esse livro, Sim. você já leu ele também, né? Li, com certeza. Ele é fantástico. Para quem não leu, eu indico fazer essa leitura, que é um livro que ele ensina principalmente a ultrapassar limites e a pressão, que é o próximo assunto que nós vamos falar. Esse livro, a pessoa que é o David Goggins, ele é americano, ele estava obeso, acima do peso. E nos desafios do dia a dia, ele não estava conseguindo atingir nenhum resultado. Sim. Mas tudo aquilo foi a mente, ele mudou a mente. Daquele momento que ele decidiu e resolveu ser um SEAL americano, ele começou a mudar toda a forma de pensar, executar, agir e focar, que são coisas que a gente tem no mundo corporativo e na vida pessoal. Sim. Depois que ele começou a focar, eu lembro que no livro conta que ele perdeu o relacionamento dele, ele estava obeso, mas ele queria ser um SEAL. Quando ele entrou e passou no exame, no primeiro ano, começou crenças e limites, que é o que a gente tem no dia a dia, a gente tem que tirar esses bloqueios. Principalmente, ele tinha uma limitação de nadar.
Primeira tentativa dele, aí também entra outra coisa, que você não pode desistir no primeiro obstáculo, assim como você falou. Ele não conseguiu passar porque ele não conseguia nadar. Sim. Ele entrava debaixo da piscina ou no mar e ele se sentia sufocado, então ele saía. E aí ele foi muito criticado por um dos líderes do treinamento e saiu. Então, na segunda tentativa, ele também tentou e machucou, e não conseguiu. Mas ele tinha um sonho. E ele perseguiu ele, e na terceira, ele conseguiu ser um SEAL. E tão respeitável ele foi, que na verdade eu achei que ele tinha sido somente um SEAL e um Ranger. Eu estava lendo também, ele conseguiu ser o das Forças Aéreas. Ele conseguiu, o único cara que conseguiu ser das 3. Então, um cara improvável, que não ia conseguir ser nem um SEAL, o cara conseguiu os 3. E depois ele virou ultramaratonista, correu com a canela quebrada no livro, leia que é fantástico, principalmente para superação de vida, isso que nós estamos falando aqui, disciplina, foco, planejamento. Então, você vê que é um livro antigo que ultrapassa limites. E o que você está contando aqui, você ultrapassou o seu limite e isso está sendo referência para outras pessoas ali, né? Verdade. E esse cara é uma grande inspiração para mim, inclusive eu li antes da maratona eu li esse livro, Nada Pode Me Ferir, cara. E, de fato, isso vai muito de acordo com a mentalidade imbatível, que eu falo muito sobre isso. O que significa ser uma pessoa imbatível? O imbatível é uma pessoa que se torna mais forte a cada obstáculo, a cada adversidade. É uma pessoa que pode até cair, mas se recusa a ficar no chão. E eu usei muito essa mentalidade para, de fato, me tornar aqui, né, um maratonista e conseguir essa medalha aqui, né, que é 42 quilômetros, cara. E uma das coisas que eu usava como essa mentalidade, por exemplo, na dificuldade, tinha vezes que eu ia correr, poucas vezes, eu sentia uma falta de ar, por exemplo, estava indo além do meu limite, uma falta de ar. O que uma pessoa comum faria? Diminui ou para? O que eu fiz? Eu vou aumentar a velocidade até isso passar. Aí passava. Porque é você buscar o caminho de maior resistência. Busca o desconforto de forma intencional. Na academia, foi quando eu superava meus limites também nesse treino. Porque quando eu achei que estava no meu limite da prancha, estava na prancha fazendo por 1 minuto, não aguenta mais. Eu falo, cara, é só 40% que eu usei. Tem mais 60%. Eu ficava o dobro que eu tinha ficado antes. Porque isso foi forjando a minha mente para suportar a dor, para suportar a adversidade, para suportar a vontade de parar, a vontade de desistir, que eu sabia que eu ia sentir na hora da maratona. Então, tudo isso foi forjando a minha mente. Só qual é o problema das pessoas? Elas buscam o conforto. E o conforto é a coisa que mais mata as pessoas, é o conforto. Essa mesma mentalidade eu utilizo para entrar numa beira de gelo. As pessoas ficam impressionadas que eu consegui ficar 5 minutos e 20 segundos numa beira de gelo. E conseguiria ficar tranquilamente o dobro ou 20 minutos lá. Poderia não ser algo, por exemplo, saudável, né? Poderia dar um problema, uma hipotermia, por exemplo. Mas mentalmente eu conseguiria ficar muito mais tempo do que isso. Sim. E as pessoas me perguntam, qual que é o segredo? Cara, o segredo, primeira coisa, é colocar sua mente em desconforto. É você encontrar o conforto mental em meio ao desconforto físico. É o que eu falava comigo. O seu corpo pode estar desconfortável, mas a sua mente não precisa estar. Você pode entender que você pode pegar a sua mente e levar ela para um outro lugar de conforto, por mais que seu corpo está em desconforto. Então eu treinei por muito tempo isso, cara. Eu tomo banho quente e frio fazem mais de 8 anos. Agora, para mim, não é difícil entrar numa beira de gelo. Sim. Foi difícil há 8 anos atrás, quando eu entrava no banho frio. No chuveiro. Aí era difícil. Mas eu fui treinando a minha mente para ficar confortável naquela situação. Hoje, para mim, entrar numa beira de gelo é fácil. Mas foi o quê? Treinamento. Fui treinando para isso, sabe? E isso me fez ter essa resistência mental. Porque a nossa mente, ela é preguiçosa, né? Se você deixar, ela vai deixar você no sofá e no conforto, assistindo, passando Netflix e tudo. Mas quando você pega, você tem que tirar ela da zona de conforto mesmo. Vamos dar um exemplo. Se você tiver ali num lugar, um cachorro, pastor alemão, ou vim para te morder, um pitbull, avançando. Você já viu que tem gente que consegue pular um muro de 2, 3 metros? Então, a nossa mente, ela gera uma energia extra ali porque você está em perigo. Só que isso era usado lá atrás, né? E a gente parou de usar e prefere o conforto do sofá ao desconforto de correr na rua, de fazer uma luta, de ter um resultado igual você machucou. Eu machuquei uma semana antes, fiz a bobagem de jogar bola, joguei bola no frio, fui chutar uma bola, machuquei a virilha. Então foi uma semana ali de desafio,
porque eu normalmente treino 4 vezes na semana. Eu tive que treinar na terça e na quinta, fazendo mais tranquilo, porque o exame era no sábado. Então eu tive que fazer o exame no desconforto da dor. E quando você pede para fazer agachamento e lá, à medida que você vai subindo faixas, por exemplo, nessa aqui, eles são os primeiros a sentar. Depois na azul, você senta depois amarelo. Então, quanto mais alto, você é o último a sentar. Então, você tem um esforço maior físico e mental. E além disso, da preparação, tinha a dor. E foi na dor que eu falei, mas eu já tô aqui e eu vou passar. Eu vou conseguir tirar essa faixa. O pós, vamos falar assim, que eu terminei o exame, foram 3 dias assim, sentindo muita dor que eu nem treinei. Depois você vai voltando ali no dia a dia e vai tratando a dor. Mas a dor, ela tenta te limitar. O cérebro, ele parece que ele cria esse bloqueio para você parar. Durante a corrida, você sentiu isso, essa pressão? Porque além de você colocar a pressão em você, você colocou publicamente isso, então acaba gerando uma pressão que ao longo da corrida você foi. Todos que correram chegaram do grupo que você tinha colocado, e como que foi isso ao longo da corrida? Conta um pouco mais pra gente. Cara, isso aí, o que você falou é muito forte, porque isso mostra uma mentalidade que você também tem, que é uma mentalidade de não desistir, né? Indesistência, que é muito bom isso aí. Porque uma frase que eu repetia durante a maratona, por mais que eu não tivesse vontade de desistir, não tinha essa hipótese na minha cabeça. Por que não tinha? Porque no passado, Léo, eu fui uma pessoa que começou e parou várias coisas. Eu desisti de muitas coisas na minha vida, sabe? Inglês, música, informática, várias coisas, vários cursos que eu comecei, eu parei. Só que eu odiei tanto isso que eu falei, cara, eu não sou essa pessoa mais, eu não desisto de nada que eu quero. Tudo aquilo que eu desejo, que eu traço como objetivo, eu não desisto, cara. Eu não desisto. Então eu criei uma mente muito forte nesse aspecto e eu falava comigo na minha cabeça durante a maratona, a dor, ela é temporária, a desistência é eterna. Sim. Eu não conseguiria suportar uma dor de saber que eu desisti, que eu parei no meio do caminho. Cara, isso não faz sentido com a minha identidade, com quem eu sou. Então não é congruente com a imagem que eu criei de mim. Porque eu criei essa imagem. Essa versão nova, essa né? versão. A versão antiga morreu. Morreu, porque eu não era essa pessoa. Mas eu sei a dor que é estar naquele lugar de desistência. Então eu não suporto desistir, cara. Eu não aceito desistir. Tem pessoas que falam de forma tão natural, não deu, não fiz. Cara, pra mim não existe na minha cabeça, cara. Eu não consigo conceber a hipótese de desistir de algo que eu quero. Então, aquilo que eu decido que eu vou fazer, eu tenho que fazer, cara. Eu já vejo como algo que foi cumprido, sabe? Missão dada, missão cumprida, né? Com certeza, com certeza, cara. Então, durante a maratona, a prova, principalmente ali no KM20, que foi quando eu comecei a sentir muita dor no joelho, e no KM30, além das dores no joelho, foi quando o meu corpo ele queria dar cãibra nas pernas. Não chegou a dar cãibra, mas eu tinha que dosar. Se eu acelerasse, a cãibra poderia vir, né? E se ela viesse, poderia ser mais difícil continuar, ou talvez travar totalmente as minhas pernas. Aí ficaria bem difícil continuar. Sim. Ia dar um jeito, nem que eu fosse arrastando lá, mas eu ia encontrar uma forma de seguir. Mas então eu tive que dosar isso, cara. E uma coisa, né? Muitos pensamentos negativos vêm, né? Aí você tem que administrar muito. Cara, eu pensava, ainda bem que eu vim. Ainda bem que eu estou aqui, porque eu estou me forjando aqui, cara, na dificuldade extrema. Porque eu pensava, que dádiva que eu estou tendo agora de ver a minha mente quase colapsando, sabe? Os pensamentos sendo negativos tão grande, mas mesmo assim eu não parando. Porque aí é o desafio. É quando a sua mente quer que você pare e você continua. Porque você não tem mais a mentalidade de desistir, você continua fazendo. Isso é muito forte. Então eu continuei e todos, né, os meus amigos aí, os meus colegas, que nós começamos o desafio juntos, foi mais de 10 malucos aí que se inscreveram, né? Então eu pude aprender muito com... falar de guerreiros, sim. Malucos, né? E cara, grande parte não corria também, começaram a correr nesse desafio com a gente, e eu vi a garra de todo mundo, cara. Eu vi pessoas ali improváveis, lentos, era o último, mas dia após dia ele foi se superando, sabe? Foi sendo constante, foi progredindo, fez uma prova excelente e todos chegaram, cara. E eu falo mais uma vez, o poder do ambiente, do grupo certo. Muitas pessoas não conseguem resultado porque andam sozinhas, porque não estão em ambientes que manifestam aquilo que elas querem, que não falam aquilo que elas querem. É muito pouco provável que
se as pessoas estivessem sozinhas, muitos não conseguiriam fazer. Sim. Mas não, nem no dia que estavam juntos, mas foi todo um coletivismo, foi criado, toda uma energia, uma frequência exata, sabe? Uhum. É tão incrível isso que pessoas de fora não conseguiam entender o que a gente estava fazendo, não conseguia conceber a ideia. Mas só quem estava dentro do processo que entendia o que a gente estava fazendo, sabe? Sim. E por isso, cara, você quer um resultado na vida, busque estar num ambiente com as pessoas que buscam aquele resultado, que tem aquele resultado, né? Seja para você aprender alguma coisa que vai mudar a sua vida, algum conhecimento, esteja nos ambientes certos, as pessoas certas, esteja com pessoas que não aceitam desculpas, não aceitam historinha para não fazer as coisas, não aceita dor, não aceita desculpa, vitimismo, pessoas que entregam resultado, né? E todos ali chegaram. E teve um, né, específico ali, um amigo nosso, que ele provavelmente para ele foi o mais desafiador. Uhum. Ele tava com muita dificuldade no KM20, muita dor lombar. E como que a mente é incrível. Ele foi com muita dificuldade. E ele conseguiu cruzar a linha de chegada. Quando ele cruzou a linha dos 42, ele desmaiou. Ele cruzou a linha de chegada e caiu desmaiado. O cérebro tinha traçado aquele objetivo até ali. Cruzou, até ali. Você vai suportar. Depois eu dou uma desligada, exatamente. porque precisa. Isso. Como que a mente é extraordinária, né? Sim. Quando chegou ali, ele apagou, ele desmaiou. Ou seja, o corpo entrou em colapso, mas a mente entendeu, cara, vai até concluir o seu objetivo. Uhum. Por isso que é importante a gente traçar objetivos claros e definidos, porque aí você não aceita derrota, o seu corpo ele vai te prolongar, vai fazer você chegar onde tem que chegar. E depois ele chegou a ficar 4 dias internado. Depois 4 dias internado, porque tem um processo no corpo que quando o corpo sofre um forte estresse muito, muito grande, o corpo ele começa a liberar algumas substâncias nocivas que o rins começa a absorver. E ele começou a urinar uma cor escura mesmo, né? Uma cor preta mesmo. Então, ele teve que ficar hospitalizado, né? Porque poderia ser perigoso para a saúde dele. Então, ele ficou 4 dias internado. Mas mesmo internado lá, ele estava no hospital convidado. Isso que eu ia falar. Orgulhoso que atingiu o objetivo. Isso. E agora, como é que ele tá? Já tá bem, preparando para a próxima? Tá em casa. Maratona? Como tá na cabeça dele? Aí ele acho que ele vai dar um tempo de corrida. Pelo menos que acho que para ele, acho que não quer por bom tempo seguir na corrida, não. Mas eu falei com ele, cara, ele tava no hospital internado. Pergunta aí no hospital se alguém é maratonista igual a você. Exatamente. Ele tá lá para um objetivo que ele cumpriu, né? Exatamente, cara. E logo saiu, já tá bem de saúde. Já tá bem, graças a Deus. Tá ótimo. E isso é impressionante, cara, porque como que o ser humano precisa de um propósito, né? De um objetivo claro e definido. Porque você vai romper seus limites quando você tiver um objetivo muito claro. E quando você fala de romper limites e objetivos, vou pegar 2 exemplos de Sport Usain Bolt. Ele conseguiu em 9,2 segundos fazer 100 metros. Sim. Até então era impossível. E ele atingiu 42 ou 44 km por hora. Você pensa uma pessoa chegar nessa velocidade para poder atingir. Mas quando você vê esse resultado, você fala, não foi de um dia para o outro. Você vê o processo, quantas vezes ele correu nessa pista para poder atingir essa velocidade. Aí você pega o próprio Ayrton Senna, é verdade. que para mim um dos melhores exemplos da chuva. O Ayrton Senna, ele sempre rodava, sempre ficava em último, principalmente na época do kart. E ele foi treinando. Ele treinava todos os dias depois que o pessoal saía, toda vez que chovia, ele treinava para fortalecer, para ser o melhor na chuva. Isso, anos depois, quando chovia, ele comemorava. Teve uma corrida que ele largou em 12º, ou ele largou mal e ficou para trás. Então, teve muito acidente, ele ficou em 12º. Foi uma que ele chegou em primeiro, justamente porque ele treinou a mente dele, que aquela adversidade para ele era sucesso. E não uma coisa negativa, ele olhou pelo lado positivo. Então, ele começou a ir ao extremo na chuva, ele acelerava, ele sabia qual curva que ele ia fazer mais rápido, onde acelerar, onde frear, mas não como um piloto comum, um piloto fora da curva, porque se ele entrava numa curva, vamos supor, a 100 por hora, ele já entrava a 130, porque ele fez isso várias vezes. Sim. Então, a questão da constância que você falou e da disciplina foi onde que levou ele a ser o melhor piloto, e até hoje eu desconheço alguém que seja o melhor piloto de chuva. Aí você pega outro exemplo, Ronaldinho Gaúcho. Era um cara que depois do treino ficava 1, 2 horas batendo falta para poder ser excelente naquilo que ele fazia. Sim. Então, diferente de outros jogadores. Cristiano Ronaldo fez isso recente.
atingiu vários resultados. Então, você quer resultado diferente, faça diferente. Ultrapasse seus limites, assim como você fez. Assim como foi feito lá com dor, vai com dor mesmo. Exatamente. Porque se você traçou, você tem que cumprir. E divida as metas em quick wins, que a gente chama, pequenas vitórias. Porque o cérebro, à medida que você vai colocando isso na cabeça, o cérebro vai mostrando para você que você é capaz. Não adianta você fazer isso de uma vez. Você vai entrar com o corpo em colapso. Mas se você dividiu bem, fez um bom treinamento, na hora do jogo, vai dar certo. Isso é o que a gente tira de lição, principalmente durante a corrida e o pós a corrida também, vamos dizer assim, né? Exatamente, Léo. E eu tenho certeza, né, que disso que você falou, as pessoas que você citou aí são exemplos disso. É o seguinte, cara. Por que é muito difícil para um ser humano mudar a sua realidade? Por que é muito difícil? Porque é o seguinte, o que a gente mais tem como referência em nossas vidas? O passado. Sim. A gente tem um passado como referência, então as pessoas tendem a acreditar que o que elas foram no passado é o que elas vão ser agora e o que elas vão ser no futuro. Isso é muito forte. Então, é comprovado que pessoas ao longo dos anos, elas ganham muito pouco a mais. Elas não têm grandes saltos na vida. São poucas pessoas que têm grandes saltos na vida. Uhum. Porque elas têm como referência o passado. E outra coisa, qual que existe o passado, existe o presente e o futuro. Ambiência e passado, né? Às vezes Sim. ele mantém a memória do passado na mesma ambiência. Então, o resultado é pequeno ali, vamos dizer, né? Porque o mesmo ambiente, os mesmos hábitos, mesmos comportamentos, as mesmas falas, as mesmas coisas, né? Então, agora, o presente. O presente também, você tende a ver a realidade, né? Você vê como ela é, a sua percepção. A visão é a coisa mais forte que você tem. A primeira visão, eu falo a visão assim, o que você vê aqui, o que você enxerga, o que você enxerga de forma real, o hoje, o presente. O segundo é a memória, que é o passado. O terceiro, que tem menos força, é o futuro. É a visualização. E a tendência natural das pessoas, se o passado foi ruim, se o presente é ruim, ela vê o futuro de forma ruim. Uhum. Agora, onde está a grande sacada para você mudar? É você conseguir ver o futuro de forma diferente. Primeira coisa, defina quem você quer se tornar, aonde você quer chegar, quais feitos eu quero ter. No passado, 2020, até 2020, eu era uma pessoa indisciplinada. Eu começava e parava tudo. Eu era um cara indisciplinado. Mas eu escrevi, eu vou ser um cara referência em disciplina. Hoje o que eu mais escuto é isso, você é um cara muito disciplinado. Mas eu decidi que eu ia ser essa pessoa. E então, é você ver e criar essa pessoa que você quer no futuro. Mas como que você faz para a mente, né, visualizar de forma muito poderosa? Você tem que fazer muito, você tem que repetir muito. De forma que você integre, é como se a realidade e a visualização, o futuro, se fundisse com a realidade. É como se você estivesse aqui agora, mas é como se o futuro fosse a mesma coisa. Isso se torna real. Pessoas que mudaram como Ayrton Senna, como várias pessoas, elas eram assim. O próprio Walt Disney, ele via o parque lá, antes do parque existir, ele via o parque. Teve um fato que uma pessoa jogou, acho que um lixo, lá, era um cigarro, era um pântano lá, jogou uma guimba de cigarro. Ele falou, não joga o cigarro aí na entrada do parque. Ou seja, na cabeça dele ele já via o parque, né? Já estava construído. Já estava construído. Pronto. Exatamente, porque ele visualizava aquilo. E olha, o cara criou o maior parque do mundo. Sim. O próprio Ayrton Senna que você falou, tem uma entrevista dele que ele fala, teve alguma situação que ele estava pilotando, que ele falou que era como se o carro e ele, e a prova e a curva se fundisse. Sim. É como se fosse uma coisa só. Por que aconteceu isso? Porque ele visualizava, porque ele via isso. O próprio Lewis Hamilton, ele fala que teve uma situação com a repórter e pediu para ele falar em quanto tempo ele demorava para fazer uma prova. Ele fechou os olhos e foi imaginando assim a prova, fazendo a prova, uma pista específica, né? Quando acabou, ele falou, deu tanto tempo, tipo, deu 1 minuto e 30 segundos, exemplo. Ela falou, exatamente, deu isso. Então, assim, na cabeça dele, ele sabia, ele visualizava várias vezes. Foi o que eu fiz. Eu vi várias vezes eu chegando naquela maratona, eu concluindo aquela maratona. Eu imaginava eu me divertindo, feliz lá, chegando e cruzando. Creio que você também viu você conseguindo essa faixa, né? E o mais importante, igual você falou, a questão da visão que você tem agora, visualizar o futuro. Sim. E o que a gente às vezes chama de engenharia reversa. Você visualizou aquilo, você volta e vai traçando os checkpoints que você precisa chegar lá. Sim. Que você viu o final. E você vai no processo ali e vai colocando o que eu preciso de fazer para chegar. E além disso, é tirar bloqueios. Eu falo, muita gente tem os bloqueios, seja às vezes uma fala que um pai falou, uma mãe, um tio falou, você não é capaz.
E aquilo ficou como uma semente, igual você falou. Se for fértil, ela vai ser para coisa boa. Mas também tem a semente que ela vai entrar na sua cabeça e ela vai te travar. Então você tem que aprender a tirar essa semente ruim, porque uma coisa ruim se substitui por outra boa, né? A gente sempre tem o outro lado Sim, da sim. moeda. E é tirar aquilo ali para você poder tirar aquela amarra e avançar. Então você tem o passado, que ele serve como lição e não como morada. Você tem o presente, que é o que você tem que viver e fazer as ações do dia a dia, dos pequenas vitórias, para chegar lá onde você quer e realmente visualizar para poder avançar e chegar no resultado. Igual, aqui subiu mais uma faixa, vai ter mais uma verde. Mas depois tem mais a marrom, tem preta, depois tem vários que a gente chama de dan, né? Vai subindo Sim, os sim, sim. riscos ali na faixa preta. Eu visualizo já a faixa preta. Então, isso vai demorar talvez mais uns 3, 4 anos, mas aos poucos a gente vai subindo essa escadinha, até pus de forma de escada, porque você não consegue subir de uma vez. Você vai ter que Legal. plantar para depois colher e colher na hora certa. Não Sim. adianta você acelerar o processo. Então, uma das coisas que muita gente não tem para atingir o resultado é paciência também. Muito que fala, eu quero aquele resultado, vamos supor, você está há 5 anos sendo mentor para a internet. Não adianta a pessoa entrar agora e querer ter o mesmo número de vendas do que você tem. Não adianta uma pessoa que está vindo a liderar agora e ter as habilidades de uma pessoa que já liderou 100, 200 pessoas. E todas aquelas habilidades que foram criadas ao longo do processo. Então você tem que entender que tudo tem um tempo de plantar e um tempo de colher. Sim. E isso a gente viu muito claro aí, tanto na maratona quanto aqui nesse exame de faixa. E vamos falar que as coisas se fundem, porque por trás nós temos vários conceitos que eles são iguais, independente de onde você está, seja no esporte, seja na empresa, seja como líder, seja como uma pessoa que quer se tornar um líder, seja uma pessoa que quer ir para a internet. Então, é isso que é uma das principais lições que a gente vai deixando aí, né? Sim. A gente hoje ensina pessoas, lidera pessoas, então isso fica claro para passar para outras pessoas, principalmente para não desistir, que é o principal ponto, né? Quando você desiste ali, vários sonhos morrem, e não é só da pessoa, igual você falou, são pessoas ao redor que poderia tirar aquela lição, crescer junto, que acaba ficando para trás. É verdade, Léo, é verdade, cara. E diante disso tudo que você disse, né, eu vejo o seguinte também, que as pessoas, como você falou, né, tem um processo, né, para chegar lá. E por que as pessoas, geralmente, elas têm dificuldade em romper ou em crescer? Porque para você atingir o sucesso máximo em qualquer coisa, existem 4 fases, que o primeiro é a incompetência. Toda vez que você começa algo novo, você começa da incompetência. Você não sabe nada. Você começa com medo, com insegurança, com dúvidas. E para o ser humano, uma das coisas mais difíceis para o ser humano é lidar com uma incerteza. Uhum. Porque quando a pessoa começa da incompetência, e todo mundo começa da incompetência, Sim. ninguém começa num local diferente disso, a pessoa começa da incerteza. Será que eu consigo? Será que é para mim? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir chegar onde eu quero? Uhum. Começa desse ponto. Só que se a pessoa perseverar e tirar um pouco o foco do resultado e focar mais assim, em estar todo dia lá para fazer o que tem que ser feito, para melhorar 0,1% todo dia, que é um lema que eu adoto, seja um pouquinho melhor por dia, melhora, fica lá. Suporte esse processo de estar num terreno de incerteza, porque a segunda etapa vai ser a competência. Primeiro a incompetência, depois a competência. Uhum. Aí você começa a compreender melhor as coisas. Sim. E o terceiro nível é o da excelência. Quando você começa, de fato, dominar aquilo que você está fazendo. É quando aquilo começa a se tornar até um lazer e o trabalho começa a se confundir um com o outro. Uhum. E o quarto, que é o mais extraordinário, Alto da pirâmide ali, né? que é a genialidade. Sim. É aí que você vê pessoas fazendo feitos extraordinários. Pessoas que são número 1 em suas áreas, elas se tornaram gênias naquilo, né? Na genialidade. Não é gênias que nasceram com a predisposição para isso, não. É porque investiram hora, melhoraram naquilo, não desistiram, começaram, não pararam, tinha um objetivo definido, não parou, conseguiu suportar essas camadas de incompetência até chegar à genialidade. Sim. Então tudo é um processo, tudo é um caminho. Assim como você, né, como líder,
como hoje um atleta aí nas artes marciais também. Então, tudo isso foi um processo que a gente vai passando, só que a gente tem que suportar isso. Em qualquer área da vida vai ser assim que você quiser. O financeiro, no digital, né, que eu sou mentor digital, ajudo pessoas a criarem negócios digitais, a vender, escalar pela internet. Eu também comecei da incompetência, né, e os alunos começam da incompetência. Só que se você perseverar e não desistir e continuar, você vai para a competência. Sim. Depois você vai para a excelência e você chega à genialidade. Né? E isso que é importante. E as pessoas, elas não têm compreensão. E eu falo que é o seguinte, cara, as pessoas, elas perecem, né, por falta de conhecimento. Elas patinam na vida porque não têm conhecimento. Toda área da vida que você tá patinando, que você não tá dominando, é porque tá te faltando conhecimento, cara. Tá te faltando conhecimento. Né? Se você conhece a verdade, ela te liberta. Sim. E isso é um princípio bíblico, mas é para aplicado em qualquer coisa da sua vida. Né? A pessoa... É um livro de mais de 2000 anos. Mais de 2000 então, anos. Vários vêm dele, a sabedoria tá lá, né? Então, Sim. se você pega vários, vamos pegar provérbios ali, se você pega, tem muito ensinamento. Então, você olha isso e olha outros livros que é para você pegar, para sair dessa inércia, porque você tem que tomar uma decisão. E não tomar decisão também é uma decisão. Sim, o barco vai ficar à deriva ali, parado. Sim. E quando você fala a questão... Eu tenho 2 jogadores que são famosos aí, que é o Messi, que já é um gênio por natureza, e tem o Cristiano Ronaldo. O que fez o Cristiano Ronaldo se tornar tão bom quanto o Messi? A disciplina, a constância, e tá todo dia querendo evoluir, é o que você falou. Se você não quer evoluir, você não vai atingir um outro patamar, você vai ficar parado no tempo. Sim. Então, realmente reflete o que você falou na vida, dando como exemplo, né? Sim. O pessoal entender isso, porque às vezes você fala, está muito longe de mim. Você está falando de Messi, está falando de Cristiano. Não, isso está perto, na pessoa do seu lado. Olha 2 pessoas que sentam mesmo um do lado da outra. Uma que realmente ela quer ter resultado, ela vai avançar, e a outra vai ficar para trás. Olha, 2, 3, 5 anos depois, vai acontecer isso como resultado. Às vezes, muita gente fala assim, não, aquela pessoa do nada, ela virou a chave. Mas não é do nada, nada é do nada. Verdade. Tem toda a tratativa, a decisão para você evoluir ao longo do tempo ali, né? O que você falou. Com certeza. E é isso, cara. Às vezes a pessoa ela tá dando errado a saúde dela. Por que tá dando errado? Porque ela falta o conhecimento da coisa certa que tem que comer. Tá comendo coisa errada, tá dando um problema de saúde. Né? Conhecereis a verdade vos libertará. Eu quero ter liberdade. Que liberdade você quer? De tempo, financeira, como é que você conseguiria? A internet é uma ferramenta. Tá, mas eu não sei nada. Bem-vindo, assim começa o jogo, você não sabe nada. Né? O que eu faço? Tá, eu tenho que ter um produto. Como é que eu crio um produto? Eu tenho que vender. Como é que eu vendo? Eu tenho que chegar a mais pessoas. Como é que eu chego? Eu tenho que criar um marketing para isso. Como é que eu faço isso? Como é que eu melhoro minha comunicação? Como é que eu melhoro minha oratória? Como é que eu tenho algo? Como é que eu faço para resolver um problema que as pessoas têm? Como é que eu encontro essa demanda? Sim. Então, se você começa a fazer perguntas e começa a buscar pelas respostas certas, você sai da ignorância, da incompetência, você tem que persistir nisso. Aí você vai para a competência e você começa a dominar um pouco mais. Depois você vai para excelência, depois você vai para genialidade. Só que as pessoas, elas não entendem que a vida é um processo e elas desistem antes disso. É um passo a passo. Exatamente. Se você entender isso, acabou. Você vai ter resultado no que você quiser, em qualquer área da sua vida. Mas primeiro você tem que dominar, porque a gente tem uma tendência de não gostar daquilo que a gente não entende. Se você entende algo, o funcionamento, você gosta. Você, eu sei, se eu faço isso, dá isso, eu faço isso, dá aquilo. Mas se é tudo aleatório na minha cabeça, a pessoa não gosta. Mas para chegar nesse ponto de você dominar, você vai ter que passar horas sem dominar. Vai passar horas na ignorância, na dúvida. É aí que as pessoas não conseguem suportar esse processo. Exatamente. E a gente pega como líder, você não desenvolve o líder de um dia para o outro. Você tem vários passos ali, mesmo porque são várias situações que você tem, várias decisões que tem que tomar, e pessoas têm suas crenças, têm seus objetivos, têm suas limitações, e você tem que... E são únicas. Sim. Então você tem que pegar elas ali e transformar no melhor para aquela atividade. Não adianta você pegar um melhor, que é um jogador de futebol, e botar ele para remar, não vai. Sim. Então você tem que saber também isso, como líder, como organizar. Vou dar um exemplo. Tem uma pessoa que ele veio para o time, eram 3 pessoas, saiu o sênior, depois saiu o pleno e ele ficou. Ele pegou um pedaço do pleno, eram 3 pessoas na época. Quando saiu, essa pessoa, ela sentiu aquela síndrome do impostor. Ela achava que não era capaz de exercer aquelas atividades. Se você deixa uma pessoa dessa, aí a importância do que você falou de evolução, ler livros, estar no ambiente certo, ter uma mentoria,
ter um líder, alguém que ajude a você a evoluir, porque é super importante. Tem gente que tem resistência a isso, mas tem que ter um coração ensinável, igual você falou. Sim. Esse exemplo foi muito clássico, porque ele não queria avançar. E aí entra questões de habilidades de líder como relacionamento, que a gente tem que ter no dia a dia, sendo empresário, sendo líder, sendo na área de esporte. Essa pessoa plena que saiu, eu liguei para ele e falei, me ajuda a repassar algumas atividades. Eu sei que você já saiu da empresa, pelo menos um mês. Ele, pelo bom relacionamento, ele topou ficar um mês a mais, depois do horário dele, ensinando essa pessoa que era júnior. Na época, ele ainda entrou quase numa depressão, nós tivemos que fazer um acompanhamento. Olha. E eu falei com ele, cara, espera, agora você já está entrando, entendendo como funciona a demanda, e nós vamos reestruturar esse time. E aí, um dos primeiros passos que eu fiz é trazer ele para as entrevistas. Ele falou, mas eu nunca participei de entrevista. Eu falei, calma, às vezes eu fazia entrevista técnica e também a comportamental. Eu falei, a partir de agora você vai ser responsável pela a entrevista técnica e eu vou fazer o comportamental. A partir desse momento, ele se sentiu mais inserido e começou a avançar e evoluir. Então, aquela síndrome do impostor foi afastando. Ele entendeu que ele conseguia. Então, a questão da mentoria foi ajudando a evoluir. Ele participou. Nós contratamos a primeira pessoa, a segunda, a terceira. Hoje são 5 pessoas no time e ele é o líder desse time técnico. Ele é o cara que puxa as demandas. Então, falar a pessoa certa no lugar certo, com a instrução certa, ela vai evoluir. Porque se não tivesse acontecido isso, ele poderia ter entrado na depressão e parado lá atrás. Então, às vezes, você tem que realmente pedir ajuda para alguém que está à frente, igual você teve instrução de um maratonista que já era, algumas dicas para você também chegar onde que ele já tinha chegado, por mais que seu tempo era menor e o que foi bom, né? Para poder avançar. E nesse caso, hoje ele agradece, porque realmente poderia ter ficado na depressão e hoje ele consegue fazer uma entrevista, se ele precisar, sozinho. Sim. Ele consegue liderar o time aos poucos, se ele tá já um líder, a gente vai desenvolvendo a pessoa também para fazer isso, para poder soltar a mão e ele realmente avançar nos objetivos dele e traçar os novos, né? Que nessa dor dele, ele consegue realmente extrair o melhor e evoluir. Então, não é só a gente. Você tem um ecossistema, você tem várias pessoas ali que você acaba tendo que comunicar, negociar e que vão trazendo essa evolução, igual no seu meio digital. São parcerias, então a pessoa ali, tá vendendo mais, a estratégia mudou. Como é que é o tráfego pago? Então alguns não vão saber como é o tráfego pago, mas você vai mostrar como que é o tráfego pago. Hoje você tem inteligência artificial que cria vídeos de forma automática. Antigamente você tinha que editar os vídeos. Então, às vezes, ele pega e cria seus vídeos, já consegue fazer uma agenda que ele distribua de forma automática. Então, você tem que também sempre estar puxando, né? Sim. Liderar e puxar um negócio, você tem que ser o protagonista. E isso é uma das coisas que você fez aí na maratona, puxando realmente. E tá de parabéns, porque foi um excelente trabalho e com certeza inspirou muita gente. Eu acho que quem vai assistir vai gostar da história, porque a gente é formado por história. O storytelling, ele vem para ensinar, principalmente as dores. Aí muita gente só quer ver o fruto. Sim. Mas é nas dores e nas dificuldades que é moldado realmente uma pessoa que vai ter sucesso ou não, né? É verdade, cara. Com certeza, viu, Léo? Com certeza. E tudo isso a gente tira grandes ensinamentos, né, cara? Como que os desafios, assim como esse desafio, né, que esse colaborador enfrentou e superou, né? Você pôde ter essa sutileza ali de passar isso para ele, então foi muito bom, né, esse crescimento dele. E, cara, e a vida é isso, cara, sempre se coloca em desafios, né, Sempre importante. Nunca deixe você ficar sem desafio. O topo de uma montanha tem que ser o começo de outra. Chegou no desafio, concluiu, vai para um outro desafio. Isso tem que ser, assim, muito, muito importante, sabe? E, assim, eu não posso, né, finalizar o podcast sem poder agradecer algumas pessoas, né, que foram muito específicas, foram fundamentais para mim. Preciso dar honra a essas pessoas, né? Faz parte do ecossistema de estar cara, em outro nível, né? Com certeza, como o Adriano Stefano, né, que foi o percussor disso tudo, né, no início ali, o cara incrível. Guerreiro, né? Então, assim, cara, eu sou muito grato à vida dele. Há também o Arlen Andrade, né, que esse Iron Man aí também, que subiu a nossa régua, ande com pessoas que te desafiam a ser melhor, que suba a sua régua, porque é necessário, cara, porque senão, no mesmo nível, você não evolui.
tem que andar com pessoas acima, porque você vê uma outra realidade, é muito importante. O Rodrigão também, o treinador, né, que foi importantíssimo na caminhada. Gustavo, um amigo também, que ele me acompanhou por 10 km de bike, cara, durante a maratona. Que legal. Ficou 10 km ali, né, motivando, gravando vídeo, foi bem legal. Muito bom, né? Ano passado eu estava com ele na maratona do Rio. né? É um time, cara. Então, assim, e várias pessoas, né, e todos os amigos ali, né, que estavam juntos ali, que chegaram até o fim, que concluíram, cada um motivou um ao outro. Então, agradecer a todo mundo, cara, que foi extraordinário. E é isso, cara. Você vê que não se constrói nada grande sozinho. Exato. Esteja nos ambientes certos, no lugar certo, né? Se comprometa. Tudo que você quiser na sua vida, você vai ter que pagar um preço, né? Então, se a resposta para aquele preço que você tem que pagar for sim, pague o preço, sabe? Pague o preço, vai para cima, não desista, aprenda e vá, cara. Porque se você não desistir, se você não parar, não tem como você não alcançar o sucesso que você quer. Verdade. E tem uma frase que eu uso muito. Se você acha que sabe tudo, você já morreu. Porque a gente aprende, todo dia vai surgir uma coisa nova, você vai ter que ensinar, mas se você não tem um coração ensinável, você já morreu porque você não vai conseguir evoluir e você vai parar no tempo. Sim. Então, é isso aí, eu vou deixar como último recado para você que está assistindo, que realmente continue aprendendo, continue se desafiando para poder se tornar uma pessoa melhor. Vou agradecer aí, Diegão, parabéns pelo excelente trabalho, não só você, Stephanie, todo o time que trabalhou junto aí, eu acompanhei, eu estava empenhado em outra demanda que era da luta, mas com certeza tinha energia positiva lá para vocês atingirem esse resultado, a gente que encontra aí tem encontrado sempre, né, e trocado essas ideias, o ambiente que a gente vai frequentando, a gente vai trocando muita figurinha, é importante isso, para ter essa evolução no dia a dia. Muito obrigado pela participação. A você que está assistindo, um grande abraço e até o próximo podcast aí. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.